Temos uma dívida com Deus. Jesus morreu no nosso lugar. Mas como pagar essa dívida? Como eu posso ser grato a Deus? Você também já se pegou pensando nisso? É sobre isso que vamos falar aqui hoje no nosso Momento com o Evangelho. Então vamos lá, meu querido, minha querida. Muita gente boa, gente sincera de Deus, como diz Paulo lá em Coríntios, né? O amor de Cristo nos constrange. Então, nós somos salvos pela graça. Não tem nada que eu venha fazer que vai fazer com que eu mereça a salvação, ok? Nada, absolutamente nada. Mas aquela pessoa que o Evangelho entrou nele e ele entrou no Evangelho, essa pessoa ama a Deus e tem uma gratidão com Deus. Então ela se sente como em dívida com Deus. Querido, em primeiro lugar, você não tem dívida nenhuma. Todas as dívidas foram pagas por Cristo. Está consumado. Nós não devemos nada, absolutamente nada. Você não tem que fazer nada para fazer por merecer a obra que Cristo fez por nós. Então essa é a moeda de dois lados. Um lado da moeda: eu tenho que fazer alguma coisa para agradecer a Deus? Não. Tem alguma coisa que eu possa fazer que de alguma forma vai agradecer a Deus? Também não. A gente nunca vai conseguir agradecer. Então você não tem e nem existe nada que possamos fazer. Qual é o outro lado da moeda? Paulo vai dizer em Romanos o seguinte: eu sou devedor a gregos e também aos judeus, a bárbaros e judeus. Eu devo. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Entende? Paulo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. É tanto amor, quando eu entendo, eu fico constrangido. E Tiago capítulo 2 vai dizer o seguinte: não é por obra que nós somos salvos, mas me mostre a sua fé sem as obras, e eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Quem é a pessoa que entrou no Evangelho e o Evangelho entrou nele, por mais que eu saiba que eu não tenha dívida nenhuma com Deus e que nada que eu fizer vai pagar o que Jesus fez por mim, né? Nada que eu fizer vai conseguir demonstrar gratidão pelo tamanho da obra de Cristo, mas aquele que entrou no Evangelho e o Evangelho entrou nele, esse quer servir a Deus, esse quer demonstrar gratidão a Deus, esse fica constrangido, esse tem esse sentimento de dívida, sabe? De falar de Deus e do amor dele, de viver esse amor. Mas qual a melhor maneira de se agradar a Deus? Qual a melhor maneira de agradecer a Deus? Queridos, os mandamentos eram 617, foram resumidos nos 10. Os 10 foram resumidos nos 2. E Jesus resume os 2 mandamentos em um só: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Preste atenção, Jesus ensinou isso, está lá em João capítulo 13, verso 34 e 35. E João 15, 12 ele repete: o único mandamento é esse, amar ao próximo. E esse mesmo João mostrou lá em 1 João capítulo 4. Deus não precisa de mim, porque amor é atitude, amor não é sentimento, é atitude. Deus precisa que eu faça alguma coisa para Ele? Não. Deus vai descer à terra para eu fazer alguma coisa para Ele? Também não. Então Deus escolheu ser amado no próximo. Deus escolheu ser amado no próximo. João vai dizer, capítulo 4, verso 20: se eu disser que eu amo a Deus, que eu não vejo, mas eu não amo ao meu próximo que eu vejo, então é mentira, eu não amo a Deus. Eu só posso amar a Deus no próximo. Como que eu demonstro gratidão? Vivendo o amor ao próximo. Atitudes, ações de bondade, de benevolência, de caridade, de atender às necessidades, de fazer o bem. E olha, não é só por aquele que te ama não, é por seus inimigos também. Ok? Então, cada vez que eu faço isso, né, é uma forma de eu agradecer a Deus, ou eu tentar demonstrar para Ele que eu sou grato. Agora, como, querido, cada vez que você pratica o Evangelho, leia os Evangelhos, tudo o que Jesus fez e ensinou, se eu praticar, já é uma grande maneira de demonstrar gratidão a Deus.
Pratique o que Jesus praticou, pratique o que ele ensinou, pratique aquilo que, entre aspas, ele exige daquele que é um verdadeiro cristão. E tudo aquilo que está escrito no Novo Testamento, que tem a ver ou está de acordo com os ensinamentos de Jesus, pratique também. É uma ótima maneira de você demonstrar gratidão a Deus e demonstrar o amor ao próximo, ok? Vamos agradecer a Deus por mais esse esclarecimento. Vamos agradecer pela graça, que nós não precisamos fazer nada, mas quem no Evangelho entrou, e ele entrou no Evangelho, ele sente esse desejo. Vamos lá? Bondoso Deus, que maravilha é a sua graça. Bom é conhecer a cada dia a sua graça. O salmista diz que a sua graça é melhor do que a vida. E é verdade, Pai. Favor que não merecemos. Misericórdia, que é dar à pessoa o contrário do que ela merece. E é sempre isso que o Senhor fez. O Senhor sempre nos dá o contrário daquilo que verdadeiramente nós merecemos. Obrigado, Pai. E que eu peço ao Senhor agora que o seu Espírito possa entrar no nosso ser, que o Evangelho entre na nossa vida e que nós entramos no Evangelho, Pai, e a gente tente viver o Evangelho na nossa vida e ser o Evangelho na vida do próximo, ainda que não preguemos, ainda que não abrimos a Bíblia e ficamos falando do Evangelho, que a nossa vida seja um Evangelho ambulante, que a nossa vida seja um culto ambulante, que a nossa vida seja um louvor, uma adoração, uma oração ambulante 24 horas por dia, mesmo que não estejamos cultuando, louvando, adorando e orando, Senhor, que a nossa vida seja, mesmo que não estejamos num lugar e num momento de culto, de louvor e adoração, mas que a nossa vida seja a Bíblia que aqueles que estão à nossa volta conseguem ler, que eu seja a carta aberta e lida por todos, 24 horas por dia, e essa pessoa que me ouve neste momento, eu clamo que o seu Espírito venha agir assim na vida dessa pessoa também. Eu clamo, Pai, e agradeço em nome do Evangelho, em nome da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus.